Também a água, nesse propósito da água também, traga na terça-feira, traga. Amém? Traga 2 garrafas d'água, a gente vai dar esse propósito. A gente vai estar consagrando uma para a gente levar na própria terça-feira, e uma vai ficar no altar 7 dias. Amém? Vai estar aqui no altar. Aí na próxima terça-feira você vai trazer uma garrafa e vai levar aqui no altar, e aqui trouxe, vai deixar aqui em cima do altar. Amém? A gente vai estar em oração, consagrando, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus ele vai estar fazendo a obra. Amém? Deus vai estar fazendo a obra. Nós vamos estar usando nossa fé. Amém? Beba da água, leve a água para quem você precisa, joga na sua casa. Amém? Exercita a tua fé em nome de Jesus. E Deus ele vai estar operando maravilhas no meio de nós. Amém? Em nome de Jesus. Abre aí a tua Bíblia, você pode, abre a sua Bíblia, você pode seguir. Livro de Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quero trazer hoje, igreja, uma palavra para a gente. Glória a Jesus. A nossa vida, a gente está alimentando a nossa alma. Deus já falou hoje para a gente muito através do louvor, desde o início do culto. Deus tem falado conosco também. Como diz, quem tem ouvido que ouça o Espírito, diz a igreja, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus, né? Nós temos que estar sempre buscando ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Trazer a partir do versículo 19, né? Para que não seja muito comprida a mensagem, mas para que você possa entender o que Deus ele tem para a nossa vida hoje, passar para a nossa vida hoje. Amém? Está escrito assim: algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa das pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Aleluia. Você amém? Amém? Quem é que pode, né? O apóstolo Paulo está falando. Quem é que pode ir contra a vontade de Deus? Amém? A tradução dela é mais... Aleluia. É que a tradução dela é mais antiga. A nossa é renovada. Aí tem essa diferença na linguagem. A nossa aqui é mais atualizada, é mais explicada. Aleluia, glória a Deus. Vê se na tua está assim, ó. Vê se na tua técnica não está nem como está aqui, ó. Diz-me, mas então, por que se queixa ele ainda? Então, é porque a nossa está mais atualizada, ok? Mas é o que está aqui, é o que está na tua, só que está mais explicado, bem? Está mais explicado. Quem pode ir contra a vontade de Deus? Alguém pode? Uma pergunta. O versículo 19. Versículo 19. Algum de vocês vai me dizer, se assim como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez por que você me
fez assim. É como, né, o apóstolo Paulo está dizendo que tem pessoas que elas contendem com Deus. Tem pessoas que elas não aceitam, né? Elas não entendem que a vida da pessoa precisa de quê? De uma mudança. Está entendendo? Tem gente que assim, ela não entende que a vida dela ela precisa ter uma vida, ela precisa ter uma mudança, ela precisa dar uma virada de volta na vida dela mesmo, ou levantar na vida dela, mas somente quem vai fazer isso é a própria pessoa, porque ela permite que Deus entre na vida dela, o Espírito Santo, Jesus entra na vida dela para fazer o que na vida dela? Libertar ela. Mas tem gente, esses últimos dias, eu já trouxe essa mensagem, e o último dia eu ouvi pessoas dizer assim, pergunto para Deus todo dia porque eu não estou vivendo desse jeito. Vai ser contente, igreja. É que Paulo está dizendo assim, será que, né, o barro, ele vai perguntar para o olheiro por que ele foi feito dessa forma? Porque em primeiro lugar, uma coisa que tem que fazer. Se Deus nos fez de um jeito, mesmo que a gente possa ser deficiente, com o braço sem a perna, ou problema na saúde, o que for, a gente, do jeito que Deus fez, nós não temos direito de contender com Deus. E a vida é muito grande quando a gente está levando uma vida, igreja, que às vezes nós não entendemos que nós somos um pouco culpados daquilo que nós estamos vivendo. E a gente quer ficar questionando Deus, perguntando para Deus, por que eu estou desse jeito? Se Deus todo tempo Ele diz que o pecado do homem nos leva o que, igreja? A morte. Né? O salário do pecado é o quê? É a morte. Quando fala em morte, o salário do pecado é a morte, quando a gente fala, está falando nesse sentido, está dizendo que uma pessoa que ela vive em pecado, ela vai estar buscando para a vida dela o que é morte. E antes de uma morte vir, a pessoa ela acaba buscando para a vida do que? Bebida, droga, prostituição, pessoas soberbas, né? Que dizem eu não preciso de ninguém, não dependo de ninguém, pessoas que não aceitam a ajuda dos outros, pessoas que vivem desse jeito. São pecados do coração da própria pessoa, né? E a pessoa ela vive assoberbada, um eu muito grande dentro dela, eu sou, eu faço, eu não preciso, eu não aceito. Então são coisas na vida que a pessoa vive, depois ela quer questionar o Senhor, fica perguntando para Deus, e que nós, qual é essa autoridade que nós temos, né? A gente está para Deus e fica questionando Deus, perguntando para Deus, por que nós estamos vivendo desse jeito? Será que a gente não entendemos nossa mente, a nossa cabeça, que nós somos pessoas racionais que raciocinamos, não entende que nós somos culpados, que nós quem peca é quem? Deus peca, igreja? Não, Deus não peca. Então essa resposta, porque nós passamos por isso, fizemos isso, a maioria das vezes a culpa é nossa. Porque ainda que tem o espírito da superstição, como a Bíblia fala, mas tem os da luz, mas os da luz também, muitos deles, muitas pessoas, elas não dão nem oportunidade para Deus para se descobrir na terra se ela é um filho da luz ou um filho da perdição. É por isso que muitas vezes a gente, quando vê uma pessoa com difícil acesso, né, de ter um entendimento de uma mudança de vida, a gente olha para a pessoa e tem coração, não tem mais jeito para essa pessoa. Por causa de quê? Porque a gente entende que é o filho da luz é o filho da perdição, alta salvação e da perdição. Né? A Bíblia fala isso. Mas muitas vezes os nossos olhos levam essa pessoa para uma vida que? Sem salvação, uma vida sem jeito, uma vida de ruína. Amém? Há pessoas assim. Há pessoas realmente que elas são pessoas que elas nasceram para a perdição. Tanto Judas foi um desses. Judas, ele foi o quê?
da perdição. Sim ou não? É, filho da perdição. Eles estavam com Jesus. E é assim. Mesmo tem gente ainda que já caminhou com Jesus, já esteve com Jesus, já pregou a palavra de Jesus, já viu o testemunho de Jesus, mas acabou o que, igreja? Se perdendo no caminho. Por causa de quê? Porque era o filho da perdição. Estava escrito na vida daquela pessoa. Ela ter o filho daquele jeito, ela passar por aquilo, ela vive daquele jeito. Porque se fosse para Deus Jesus mudar, Jesus ele não deixaria que Judas ou traísse, ou nem morresse com a perdição. Sim ou não? É. Então, muitas vezes, nossa memória, nossa mente, a gente tem que entender isso. E pouco a gente às vezes não entende. E muitas vezes, nós às vezes arruma contenda com Deus, briga com Deus, né? Porque a gente quer ficar perguntando para Deus coisas que a gente tem a resposta dela. A gente quer perguntar para Deus coisas que a resposta, ela não está nem em Deus mais. Porque Deus já entregou a resposta para a gente desde o início da criação. Desde quando nós fomos criados, que a gente entende que o pecado, ele fecha a porta. Porta de quê, igreja? De vitória, porta de conquista, porta de bênção. O pecado fecha a porta. Não foi assim no início? Adão e Eva viviam o quê? Numa bênção. E o pecado e a desobediência fechou o quê? A porta do que eles viviam na abundância, não precisavam de trabalhar, não tinha filho, não tinha relacionamento, não tinha intenção sexual, vivia no meio dos animais, os animais não mordiam, não obedeciam, brincavam com os animais, mas o pecado aconteceu o quê? Fechou aquela porta do jardim do Éden, fechou a porta e o pecado, a lei que fala assim, o pecado, ele fecha a porta, portas boas para a nossa vida. O pecado fecha a porta, boas para a nossa vida. E desde o início foi assim, na imputação da terra, as coisas que o homem vivia bem, vivia na bênção, acabou o quê? O pecado fechando uma porta. E às vezes a gente fala assim para o Senhor, Senhor, eu quero que as portas se abram. Mas como é que a gente quer que uma porta de Deus se abra na nossa vida? Se muitas vezes, às vezes nós estamos errados diante de Deus. Para ter mais portas abertas. Às vezes, bênção, eu quero bênção de Deus, mas para que a bênção de Deus? Para que mais bênção se a gente não entende muitas vezes na nossa vida que a gente vive pecando, e muitas vezes a gente utiliza daquilo que Deus nos deu, a bênção de Deus, para fazer o quê? Para pecarmos. E às vezes, muitas vezes, nós estamos reclamando daquilo que Deus nos dá, da bênção de Deus, sabe de quê? Porque não está certo na nossa vida, porque nós pecamos, porque nós desonramos a Deus, desobedecemos a Deus. E a gente não entende. E a gente vai ficar contendendo com Deus. Por que Deus? Por que isso? Aí eu não sei porque eu estou vivendo desse jeito. Eu não sei porque as coisas da minha vida não estão dando certo. Eu não sei porque eu pecado, porque eu, por causa da falta da comunhão, por causa da falta da concordância, por causa da falta de ouvir a Deus, os conselhos de Deus, ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes, igreja, esse dia eu escutei um testemunho, o rapaz estava pregando e falou uma verdade, que ninguém, quem é a pessoa que gosta de ser exortado? Ninguém gosta de ser exortado. Todo mundo quer ouvir a palavra de vitória, 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 mas ninguém quer ouvir a palavra do pecado. Ninguém quer aceitar, que a pessoa fala, eu sou um pecador, mas ela não quer aceitar que ela peca. Como é que eu posso dizer que eu sou um pecador e não aceitar que eu peco? Como é que eu posso dizer, não, eu sou um pecador, eu confesso que eu sou um pecador, mas não quero dizer para ninguém que eu erro. Não tem lógica isso? Então, não, Senhor, eu sou um pecador, porque a própria palavra de Deus diz que nós somos pecadores. Mas Ele não quer confessar diante de Deus que nós pecamos, que nós erramos, o problema é esse. Mas a gente quer contender com Deus, quer brigar com Deus, quer ficar perguntando para Deus, por que, Senhor? Mas nós somos pecadores, confessa com a boca, mas não aceita o pecado, que você errou, que você pecou, que você falhou diante de teu Deus. A gente não quer aceitar isso. E a gente precisa aceitar. O pecado não é só a gente confessar o pecado, não é só a gente dizer eu pequei, não, a gente aceitar que pecou. Falar é fácil,
Fazer que é o difícil. A gente muito fala muito, mas age pouco, faz pouco, né? Entende pouco. E vai dizendo assim, ó: pois o homem que faz o pote tem o direito de usar, né, o barro pouco tempo, pois mesmo o barro ele pode fazer 2 potes. É isso. Um pote para uso especial de homem, né? E para o uso de tesouro. O 21, né, dizendo: ou não tem o olheiro poder sobre o barro para a mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então entenda isso. Deus, igreja, Ele faz vaso de honra e vaso de desonra. Tem pessoas na nossa vida, entenda isso, que são pessoas honradas, mas tem pessoas que elas são pessoas desonradas, pessoas que a vida delas, perto de você, próximo de você, vai ser para ti o quê? Porque tudo que é desonra não é honra. Então, muitas vezes, vai trazer para a nossa vida o quê? Escândalo, vergonha, humilhação. E às vezes, muitas vezes acontece, nós estamos querendo uma luta, até mesmo briga com Deus: Senhor, por que o Senhor não salva? Senhor, por que o Senhor não faz isso? Senhor, por que o Senhor não liberta? Senhor, é difícil o Senhor transformar a vida de alguém. Entenda o propósito de Deus, igreja. O próprio Deus, ele faz vaso de honra e faz vaso de desonra. Tem gente que vai dar lugar para Deus e vai ser honrado para Deus, mas tem gente que eles vão viver sendo que cavalo do diabo. Vai viver dando lugar para o diabo, para trazer para a nossa vida, para a tua vida, o que é? Humilhação, vergonha, discussão, inveja, mentira, traição, engano. Porque a gente mesmo entende, a gente não entende isso. Quando ele fala de vaso, ele está falando em todo canto, no evangelho, na igreja, tem vaso de honra, mas tem vaso de desonra. Tem aquela pessoa, né? Aquela pessoa espinhosa, que não aceita, se escandaliza com tudo, só ela tem mais poder, é mais de Deus. A palavra pregada não concorda, ela não aceita, não combina com ela. É vaso de desonra, igreja. Quem não obedece ao dado, quem não obedece ao pastor, quem não obedece à palavra, é vaso de desonra, porque desonra a Deus. Não desonra. Quem desonra o homem, desonra também a Deus. Quem desonra a igreja, o nome de Cristo, desonra a Deus, é vaso de desonra. E às vezes acontece, a pessoa está muito preocupada. Às vezes nós estamos mais preocupados com o vaso de desonra do que o próprio Deus, porque Deus sabe o que faz, igreja. Deus sabe o porquê fez, igreja. E às vezes, muitas vezes, nesses vasos de desonra que estão perto da nossa vida, pessoas assim, é que é para a gente, ter aprendizado com Deus, a conhecer mais Deus, a se preparar mais em Deus, a entender que nem todo mundo é igual a você. Porque a gente somos cristãos, e a gente quer que todo mundo seja o quê? Crente. Mas nem todo mundo vai ser crente. Nem todo mundo da nossa casa, eles vão servir a Deus. Nem todo mundo da nossa casa, eles vão fazer a vontade de Deus. Nem todo mundo da nossa casa pode entender isso. Nem todo mundo vai se converter. Nem todo mundo. E eu gente às vezes quer que as pessoas se convertam. Às vezes você está assim, só uma camisa. Às vezes você está passando tanta coisa, tanta humilhação, tanta vergonha, segurando tanta coisa, porque você não vai converter, vai se converter. Mas não, é vaso de desonra. Fala, a vaso de honra e a vaso de desonra. E diz assim, aleluia, glória a Deus. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos. Está vendo? Deus, igreja, entenda a coisa, Ele fez um vaso de desonra. Ele preparou o vaso de desonra. Para quê, igreja?
para que quando o povo errasse, quando o povo fosse castigado, Deus não sofresse com isso. E às vezes acontece, você está sofrendo pelo sofrimento dos outros. Sabe de quê? Porque tu se penaliza dos outros e ninguém te propõe. Deus está sofrendo, sabe por quê? Porque quer. Sabe por que pessoas estão sofrendo? Porque elas querem sofrer. A culpa é de Deus? Não. A culpa é tua? Também não. Sofre porque quer sofrer. Você quer sofrer? Se você quiser sofrer, você conhece o caminho do sofrimento, sim ou não? Você não conhece a verdade? Você sabe, o mundo lá fora faz a gente sofrer. Não que a gente não passa por luta, né? A gente passa por muita luta, muita provação, passando, mas com Deus nós vencemos, nós suportamos. Mas lá no mundo, nós vamos se entregando cada vez mais para o mundo da perdição. A cada dia mais a gente vai vendo pessoas que a gente quer ajudar ela, e a cada dia mais a gente vai vendo as pessoas se afundando, e muitas vezes acontece, nós estamos agarrados. Você está agarrado, eu estou agarrado, né? Não quer largar, não quer entender. Diz assim, ó. E ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, e sobre aqueles de quem ele teve pena, e a quem ele já havia preparado para receber a sua glória. Aleluia. Pois nós somos aquele que Deus chamou, não somente que são judeus, mas também os não judeus. Aleluia, glória a Deus. Nós somos, Deus chamou. Jesus nos chamou, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus nos chamou somente o quê? Os judeus, mas chamou todos os povos. Através de Cristo Jesus, todos os povos alcançam o quê? A misericórdia, a graça do Senhor Jesus Cristo. Através da fé, da crença do Senhor Jesus Cristo, todos os povos podem alcançar o que é a salvação. Mas nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer. Isso é que ele diz no livro de Oséias: aquele que não era meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito: vocês não são o meu povo, ali deles serão chamados de o Espírito do Deus vivo. Aleluia. Isaías diz a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, igreja. Está vendo? Nem todo mundo. O profeta Isaías falava isso. Nem todo mundo que vive em Israel, eles vão ser salvos. Porque tem muitos que negam a fé em quem? No Salvador Jesus Cristo. Tem muitos. Viver a fé em Cristo, não é aquela pessoa que fala: eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Uma boca que se fala que acredita. Mas crer em Jesus é o quê? Praticar as mesmas obras que ele praticou. É aquele que anuncia as suas boas novas. É aqueles que deixam o mundo lá fora e vem para onde? Caminhar com Cristo. Aquele que deixa o mau caminho e vem para o bom caminho que é Jesus. Não é aquele que só fala. Tem muita gente que fala: eu creio que Deus me abençoa, eu creio que Jesus faz, eu creio, mas é uma crença de que, igreja? Somente de boca. Não é uma crença de atitude. Não é uma crença que a pessoa se lança na obra, ela realmente crê, ela realmente faz a obra, ela quer viver aquilo ali, quer viver Cristo, quer viver para Deus, entende? Se separa desse mundo, para viver com Deus. É crença de boca. Em todo lugar do mundo, do planeta Terra, que a gente possa ir, que a gente possa alcançar, a gente vai encontrar pessoas que falam até defeitos de Jesus. Até defeitos. Se você falar algo, encontrar alguém que fala contra Jesus, vai encontrar pessoas que vai defender, vai querer brigar por causa de Jesus. Mas, igreja, entenda uma coisa: não quer dizer que essa pessoa, ela serve a Deus, que ela serve Jesus, que ela é uma praticante
pratica a fé, ela não vive a fé. Muitas pessoas que ela acham assim, eu sirvo a Deus dentro da minha casa, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso participar, ser participante do dízimo, da oferta, eu não preciso fazer da dízimo, eu não preciso fazer voto na igreja, eu não preciso ajudar a igreja, eu não preciso fazer nada, eu sirvo a Deus do jeito que eu quero. E só que a gente tem que entender uma coisa, servir a Deus do jeito que a gente quer, para Deus mudar a igreja. Porque muitos servem a Deus da sua maneira, do jeito que quer, mas não obedecem o quê? A Escritura de Deus. Como eu sempre falo, às vezes, anti-bíblico. Tem pessoas no mundo que ela nem conhece a Bíblia. Quando fala da Bíblia, fala distorcidamente, não conhece a palavra de Deus. Tem gente no mundo ímpio, que quer ensinar o praticante de Cristo a servir a Deus. Quantas pessoas a gente conhece? Às vezes eu fico até calado, igreja, quando encontro pessoas assim. Sabe por quê? Porque assim, se você quer ensinar, porque você não senta para aprender. Hein? Quem quer ensinar alguém acerca do Evangelho de Cristo, tem que fazer o quê? Sentar na casa de Deus e ouvir a palavra de Deus, aprender. Mas tem gente que está lá fora e quer falar, não, porque está escrito na Bíblia, assim, está escrito na Bíblia porque ela ouviu de alguém, porque a pessoa não abre nem a Bíblia para ler. Tem gente que abre no Salmo 23 de casa, que vai ter proteção. Salmo 91, a Bíblia está lá cheia de poeira, vai ter proteção. Tem gente que briga, que idolatra um salmo só, que idolatria, isso é idolatria. Não pode ter, não pode estar na minha Bíblia, não tire, não, pelo amor de Deus, isso é idolatria. E o resto da Bíblia? E o resto da palavra? Hein? A pessoa não entende, não sabe, aí fica idolatrando, né? Idolatrando apenas o salmo, né? Ele não pode tirar dali, mas aí depois a pessoa quer ensinar o outro, porque o pastor está errado, porque o pastor não sabe o que falar, porque o pastor não sabe nem o que está falando, porque ela é praticante da fé em Cristo, ela é uma praticante, não é a igreja. A minha pessoa está mais perdida do que tudo. E diz assim, pois o Senhor julgará logo de uma vez o mundo inteiro. Está vendo? Como o próprio Isaías tinha dito antes. Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma e estaríamos destruídos como Gomorra. Aleluia, mas o Senhor nos deixou descendentes, né? O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Os não-judeus, que os povos que eles não alcançavam a Deus, né? Mas através de Cristo Jesus alcançaram, como está dizendo. Há muitos alcançaram Jesus através de quê? Através da fé em Cristo. Povo, igreja, que era um povo, amém? E eu vou dizer uma coisa para você, ainda tinha fé em Deus, mas Deus trabalhava mais para o seu povo. Deus lutava mais, pelejava mais, mostrava o seu poder para aquele povo que foi o que escolhido, elegido por Deus, eleito por Deus. E mesmo assim, o povo ainda, que era elegido por Deus, desonrava a Deus. E tinha gente de fora, né, que tinha mais fé do que o seu próprio povo, que até Jesus falou, né? Até Jesus falou isso. Jesus encontrou mais fé num povo que não era, aleluia, israelita, judeu, mas no povo, né? Aleluia, glória a Deus, de um povo vizinho, do que no seu próprio povo, na sua própria nação ali, na sua própria pátria, um povo que expulsava Jesus da sua terra, um povo que perseguia Jesus, não acreditava nos sinais, nos milagres, um povo hipócrita e ignorante. Mas Jesus veio encontrar a fé em outro lugar, igreja. Por isso que Jesus veio, né? Para que nós podemos ter descendentes, através
né? Através da fé em Cristo. A bondade de Deus, ó Deus, foi porque já pensou se Deus ele vem ali, mata todo o povo, acabava a nossa geração, né? E Deus ele foi criando descendência, a nossa fé foi criando descendência, o amor de Deus, o amor de Cristo. Nós temos irmãos em Cristo Jesus, nós temos irmãos em Cristo Jesus no mundo todo, na terra toda, onde a terra, onde tem a palavra de Deus, nós temos irmãos em Cristo Jesus. Nós temos a nossa família em Cristo Jesus é muito grande, e às vezes acontece, nós estamos se amarrando muitas vezes em famílias, em pessoas que elas não são o quê? Família em Cristo. Elas não servem a Deus, elas não querem nem a Deus. E a gente passa a nossa vida todinha se amarrando, se preocupando, mas esquece do tamanho da família, porque quando a gente serve Jesus, uma nova vida a gente recebe em Cristo, uma nova família a gente recebe em Cristo. Olha quantos irmãos você tem. Hein? Já olhou quantos irmãos você tem na terra? Já quando pensa nisso? Se você olhar para os Estados Unidos, não tem irmão. No Japão não tem irmão, na China não tem irmão. Aonde você pensar, igreja, você tem um irmão, né? A tua família em Cristo Jesus era grande. Só que muitas vezes nós queremos ficar num território pequeno, preocupados só com a gente, assim, porque a gente gerou. Mas em Cristo nós geramos muito mais. Hoje mesmo, nesse exato momento, nós estamos ganhando os irmãos. Que tem pessoa, nessa hora levantando a mão, eu me rendo aos pés de Jesus, eu quero Jesus para a minha vida. Novos irmãos nós estamos ganhando. E a nossa família, muitas vezes está lá, que nós lutamos por ela, ora por ela, muitas vezes ela está lá, tu está na igreja orando aqui, está lá falando mal de você. Está dizendo que é trouxa, que é bobo, está na igreja fazendo não sei o quê. Está lá dando dinheiro para o pastor, está saindo com o pastor, está se prostituindo, está fazendo isso, aquilo outro. Igreja, mas a gente esquece disso. Olha o que Deus nos oferece. E tem gente essa hora lá de alegria, chorando, de alegria, nova família, novos irmãos. E o que vamos dizer então? Vamos dizer isto aos não judeus que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estavam procurando, porque eles procuravam o quê? A lei, eles queriam saber da lei, mas eles esqueciam da graça de Jesus, a fé de Jesus, praticar. O povo hoje é a mesma coisa, é um povo preguiçoso. Praticar a fé é trabalhosa, igreja. É mais fácil para aceitar a lei, é mais fácil quando o povo aceitar a lei. Mata ali um bode, um cabrito e leva para o sacerdote fazer sacrifício. Remissão do teu pecado. Opa, pequei, é só ir lá fazer isso. Agora viver com Jesus, o que ele vai fazer? Você ora, você busca, você intercede, você fala do amor de Cristo, levanta para orar. Antes de você deitar, você ora. No passado, o povo, eu peguei, o sacerdote vai fazer tudo lá por mim lá. É o sacerdote que vai orar, o sacerdote que vai fazer. É assim. O povo participava muito da época das festas. Tinha muito tempo, quando tinha as festas, entendeu? As festas, aí o povo ia, mas antes disso, pecou, eu vou no sacerdote. Vou levar um animal, vou levar uma fruta, vou levar uma oferenda, para que o sacerdote aprenda, para que o meu pecado venha a ser perdoado. E tem muita gente que hoje, até hoje, elas vivem assim, acostumada com isso. O pastor faz tudo, ela não quer fazer nada. Só que hoje, nós não vivemos assim, nós unimos em fé, unimos em fé, nós buscamos, colocamos o nome de Deus, nós oramos, nós jejuamos, nós subimos no monte, nós vamos voltar para a igreja, para essa madrugada, eu uni a fé. Só que o povo hoje está mais sem fé do que nada. O povo gosta dessas igrejas, o povo fala, deixa tudo comigo que está resolvido tudo. Mas não é assim. Porque Deus não quer crente parado. Deus quer o crente movimentando. Porque quando você movimenta, não é o dinheiro que você paga que vai movimentar a tua fé. Porque tem gente que é assim, eu participo do propósito, então eu estou movimentando a minha fé. Não, a nossa fé é a gente colocar nosso pé na rua e ir embora. Aí a gente está com a mania de dizer, está muito calor, aí eu vou para a igreja participar de uma oração, está muito calor, eu vou para o monte orar, é isso, aquilo outro. A preguiça. Aí tem gente que pega e aproveita, né? Tem uns que se aproveitam da fé da pessoa, aí fala assim, a pessoa é boba, aí não deixa que eu vou fazer com você, eu vou para o monte do calor, eu oro com você, eu vou na madrugada, você só dá oferta, só dá dízimo, você faz isso e aquilo outro. Então eu
você. Só que a nossa vida com Jesus não é assim, não, igreja. Amém? A nossa vida com Jesus é nós que temos que fazer. É nós que temos que colocar o nosso pé na estrada, colocar a nossa fé em prática, e a gente tem que fazer. E a gente fica esperando o Senhor fazer para a gente. Jesus, Ele deu para a gente um livre-arbítrio que Deus deu para a gente. Hoje, igreja, a gente tem que entender uma coisa: através do nome de Jesus, através da nossa fé em Cristo Jesus, nós temos o acesso ao céu, ao trono de Deus diretamente. Não que a gente não precise do pastor que a gente fazer. A gente precisa do pastor, eu acho que uns pastores que interpretam errado. Aqueles que gostam de sugar a lã da ovelha, arrancar tudo da ovelha, eles querem criticar a gente na internet por isso. Quando a gente fala isso, não é dizer que a gente, igreja, nós somos dependentes de Deus. Amém? Nós, aleluia, glória a Deus, nós não vamos viver esperando o pastor orar. O pastor resolver, até porque o pastor não resolve nada. Porque o pastor também é tipo de misericórdia. O pastor também precisa também de Deus também. Amém? Mas nós temos nosso acesso livre a Deus. Quem é que pede logo de chegar a Deus? Não tem ninguém que pede de chegar a Deus. Hoje é livre. No passado, não. No passado, para você chegar a Deus, o sacerdote orava. Nós tínhamos que ir até o sacerdote para lhe apresentar a causa ao Senhor. Tinha esse tipo de coisas. Então, era toda uma. Hoje não, igreja. Nós vivemos pela fé da igreja. Você chega a Deus facilmente. Através de uma oração, você chega no trono de Deus. Aleluia, para Deus. E diz mais assim, ó. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio de quê? Da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Aleluia. Então o que acontece? Eles procuravam alcançar as bênçãos de Deus por quê? Por doações. Amém? E hoje tem muitas pessoas que vivem assim também. Elas acham isso. Que elas vão alcançar a Deus por doações. Não é doação. A gente vai alcançar a Deus na nossa o quê? Na nossa intercessão, na nossa oração, na nossa fé. Amém? Não é doação. Tem gente que fala, se eu der para a igreja, amém. Você dá para a obra de Deus se ajudar é uma coisa. Se você tem um coração de ajudar a obra de Deus, vem a obra de Deus crescer, querer salvar a vida, ajudar, amém, não é isso é viável. Mas a gente não pode guardar o nosso coração numa coisa, achar que a gente vai doar dinheiro para a igreja, que a gente está fazendo uma boa ação, que nós estamos fazendo isso, aquilo, outro, nós estamos sendo abençoados por isso, não. Não. Porque a obra de Deus é muito maior do que uma nota de R$1, de R$100, de R$200. É muito maior do que isso, a obra de Deus. A obra de Deus é salvação. A obra de Deus é quando nós se proponhamos, igreja, falar para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão sobrecarregados. Essa é a obra de Deus. Quando nós, falando do amor de Cristo, entendemos o propósito de Deus, e não deixamos nos levar por muita coisa. Que às vezes deixa se levar. E diz assim, ó, aleluia. A pedra de tropeço, isso que fala aqui, para você entender, essa pedra de tropeço foi Jesus. Também eles tropeçaram nisso, porque eles não entenderam o propósito de Jesus. O povo de Israel mataram Jesus. Voltando a palavra de Deus, fala, que colocaria uma pedra de tropeço. Era Jesus e a pedra de tropeço. Eles tropeçaram na pedra. Eles não aceitaram Jesus. Os próprios ali, os fariseus, os sumos sacerdotes daquela época, com algumas lideranças, eles planejaram, eles tropeçaram, amém? Induziram ao povo o quê? A não aceitar o quê? Jesus como Salvador. Eles não induziram o povo, a não aceitar Jesus. Eles colocaram na mente do povo que eles tropeçaram, porque eles esperavam um Messias que viesse com um cavalo branco, que viesse guerrear na guerra, abraçal, que ia lutar com espada, ia destruir o inimigo na espada e fazer guerra de sangue. Eles esperaram e não entenderam o propósito. Então eles tropeçaram.
Quando fala em tropeçar, porque eles caíram diante de Deus. Caíram diante de Deus. Foi a maior vergonha para a vida deles. Daquele povo daquela época. E para nós hoje é salvação. Para eles foi vergonha. Porque eles estiveram diante de Deus vivo e não creram. Amém? Mataram, levaram para o matador. Então a gente vai dizendo assim, ó, como diz a Escritura Sagrada, veja, eu estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-lo cair, mas quem crer nela não ficará destruído. Glória a Deus. Amém? Viu? Então, o próprio Deus colocou aquela pedra lá. Amém? Mas quem é essa pedra? Jesus. Se eu e você crer em Jesus, nós não seremos destruídos. Não importa o que vem em nossa vida, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, mas se você crer nessa pedra fundamental, nessa pedra chamada Jesus Cristo, você será o quê? Feliz em Cristo. Amém? Como se diz a palavra, né? Depois você lê mais o texto em casa, tem muita coisa boa nessa palavra aqui, muito ensinamento aqui, né? Aleluia, glória a Deus, muita coisa aqui. Olha aqui que está escrito aqui, ó. Rapidamente vou passar aqui para a gente ver aqui no versículo, vamos pegar o versículo 11, está dizendo assim, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse vivo, não por causa das obras, mas por aquele que o chama. Foi dito a ela, o maior servirá o menor. Olha aí, as coisas de Deus é invencível. Ó, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Quem era o mais velho? Esaú era o mais velho, né? Ele tinha o quê? Que receber a bênção do pai, a herança, de ser o que era, né? Receber essas bênçãos de Deus, ser abençoado, ser era Esaú, que era o mais velho. Mas o propósito de Deus, olha que quando é um propósito de Deus, a gente tem que entender isso. Foi-lhe dito, né? Foi-lhe dito aí, o maior seguirá o menor, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Vai entender Deus, Deus. Vai você brigar com Deus. Vai ficar perguntando coisa para Deus. Deus fez do jeito dele. E era o quê? Era uma lei, era um mandamento. O filho mais velho ficar com toda a bênção do pai, com a herança do pai. Né? Mas Deus, ele fez o quê? Ele próprio fala, eu aborreci Esaú, porque amei Jacó. Aleluia, glória a Deus. Então, às vezes, a gente não entende as coisas de Deus. Mas, às vezes, a gente quer ficar questionando Deus, por que vai questionar Deus? Se Deus, ele fez assim, e vem dizendo mais aqui, ó. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Se você fosse olhar isso, você ia dizer assim, poxa, mas se era uma lei de Deus coloca essa lei, né? E ali vai lá o Jacó enganar, vai receber a bênção de Deus, e o irmão, que era direito do irmão, não era direito, igreja. Era direito. Mas Deus quis o quê? Ele falou não. Quem vai receber a bênção vai ser Jacó. Ainda que foi de uma maneira errada. Mas era o propósito de Deus. Quando era o propósito de Deus, dá certo. É por isso que a gente entendeu as coisas de Deus. O propósito de Deus. Ainda que a gente pode parecer que é uma injustiça, que é errado, mas dá certo. Se é de Deus, a gente às vezes não entende isso. Porque às vezes a gente fala, mas às vezes a gente quer fazer muita coisa, mas às vezes não é o propósito de Deus. Quando é o propósito de Deus, mesmo que está dando errado, vai dar certo. Mesmo que errado foi injustiça de Deus, se a gente for
posso olhar e dizer assim: Deus foi injusto com Esaú. Deus tirou, Deus permitiu o irmão lá roubar, né? Roubar, né? Mas era o propósito de Deus, né? Aleluia. Pois diz a Moisés: compadecerei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aleluia. Às vezes, muitas vezes a gente fala assim, ó, Deus, ele tem misericórdia para todo mundo, não é todo mundo não, igreja. Ele tem misericórdia, ele quer se compadecer de quem ele quer se compadecer. E ele vai usar de misericórdia porque ele quer usar de misericórdia. Não é todo mundo. Não é todo mundo. É quem ele quiser. Mas às vezes tem pessoas que ela está vivendo vidas, muitas vezes, você não entende. Aleluia. Que ela está passando por propósito, porque Deus não quer usar de misericórdia. Ou muitas vezes, Deus usou de misericórdia e a pessoa própria não quer. Ela prefere uma vida do que ela está vivendo. E às vezes, Deus deixa de ter o quê? Compaixão. Deus deixa aquela pessoa viver o que ela quer viver na vida dela. Deus permite, porque Deus sabe o que faz. Ninguém pode poder por você. Se a gente está hoje vive uma vida traiçoeira, uma vida enganosa, uma vida mentira, se a gente está passando uma vida de dor, de sofrimento, de angústia, é porque, se a gente for olhar muitas vezes, é porque a gente escolheu uma vida dessa. Porque Deus, ele tem misericórdia e compaixão do que ele quer. E Deus é misericordioso comigo para contigo. Mas de repente a misericórdia de Deus já chegou na tua vida. A compaixão de Deus já chegou na tua vida. A bondade de Deus já chegou na tua vida. Mas tem pessoas que elas desprezam a misericórdia de Deus. Pessoas brincam com a misericórdia de Deus. Eu já vi Deus livrar pessoas da morte traficante. E a pessoa voltar a fazer coisa errada de novo. Vem cá, Deus não usou, ele não teve compaixão, Deus não teve misericórdia, sim. E a pessoa volta lá a fazer errado de novo. Depois a gente quer que Deus vai ficar ajudando a pessoa o tempo todo. A gente quer que Deus fique livrando os outros o tempo todo, mas as pessoas vivem circulando em coisa errada. E uma hora que Deus não atende a gente vai pensar assim: poxa, porque Deus não podia ser assim, fica pelo plano na cabeça, né? Podia ser assim, podia ser daquele jeito, não podia ser nada, não. Foi do jeito que Deus quis, porque Ele sabe, porque a própria pessoa que estava ali sendo ajudada por Deus, ela desprezou os auxílios de Deus, ela não entendeu, que Deus estava sofrendo, que Deus estava ajudando, e elas voltaram para onde? Uma vida amargosa, bebendo da água amarga, da água de fel. A pessoa volta a fazer coisas terríveis na vida dela, porque ela não quer o quê? Ela não quer viver bem com Deus. Amém? Então, que Deus Ele possa nos abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar a gente ir para casa, em nome de Jesus. Amém? O foco é, igreja, obedecer a Deus, honrar a Deus. Diz Deus assim, ó, assim para a gente terminar o versículo 16, diz assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que pode, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja o que anunciado de toda a terra. Logo, pois, compadeceste de quem endurece a quem quer. Você vê? Tem muita gente que tem o coração endurecido, né? E Deus endurece também, Deus permite. Deus permite para honrar alguém, para abençoar a vida de alguém. Como Deus deu, né? Ele endureceu o coração do Faraó para que o nome dele fosse glorificado, para que ele fosse conhecido como Deus. Tem coisas que Deus faz e a gente precisa entender. E às vezes acontece, a gente quer ficar ali brigando com Deus, na luta com Deus. Ó Senhor, porque o Senhor não muda, porque o Senhor não faz. É entender muita coisa que às vezes
é a vontade de Deus. Tem pessoas que estão passando coisas boas, é a vontade de Deus, mas tem coisa ruim que a pessoa está vivendo hoje, é a vontade de Deus. Porque muitas vezes também nós procuramos a nossa vida, procurando mais o que é mal do que o que é bom, do que é bem para a nossa vida. Bem? Que Deus abençoe em nome de Jesus.